A gente vai conversar um pouquinho, bem rápido, sobre dois temas que eu acredito que muitos de nós tenhamos algumas dificuldades na administração, que é a questão do tempo e do dinheiro. Eu vou precisar que algumas pessoas me ajudem. Eu tenho aqui um material que você vai usar uma caneta, e aí eu preciso que distribua, por favor. Você pode? E aí eu vou pedir uma gentileza, se você conseguir, nós vamos colocar esse material virado para a mesa, onde a gente não vai ler, portanto, por enquanto, todo o material, ok? Vamos tentar fazer um esforço para a gente conseguir fazer isso aí. E aí, enquanto a gente recebe o nosso material aí, vale a gente questionar hoje, você está na opção ser feliz ou na opção ter razão? Enquanto você vai pensando, eu sou Éder Feltrin, casado com a Paula, essa moça bonita que está ajudando a distribuir. Tenho dois filhos adolescentes que eu acho que estão em casa nesse momento. Pelo menos eles me falaram que estariam, né? E a gente acredita que estão. Fiz parte do Rotary muito tempo, fui agraciado depois com uma condecoração de sócio para sempre, isso me deixou muito feliz. Conheço o Nestor há muitos anos e na pessoa dele cumprimento todos vocês. E quando o Nestor resolveu, Éder, você precisa falar alguma coisa no treinamento que a gente vai fazer, né? E eu fiquei pensando como que a gente poderia tratar de um assunto que a gente pudesse ter acrescentado na nossa vida e no nosso negócio alguma coisa que fosse útil, que fosse prático. Por isso que a gente vai mais bater um papo do que essencialmente fazer uma apresentação, né? Todos receberam, por favor? Ok? Então a gente vai virar essa folha, não ainda aqui, só a primeira folha, não vamos aqui, pessoal daqui, aí vocês, e aí se a gente fosse sinalizar onde você quer chegar, o que você marcaria? Então o segundo quadradinho aí, o que você marcaria? Hoje, qual é a condição? Sou feliz ou tenho razão? E onde eu quero chegar? No estado de sempre ter razão? Ou no estado de a razão não me preocupa? Eu quero ser feliz. Em 30 segundos, argumenta por gentileza com o seu vizinho por que a sua resposta está correta. Em 30 segundos. Se for o marido e a mulher, perfeito, ideal, né? Por que conseguiu convencer? Ok. Quais as vantagens da gente ter razão em alguma coisa, né? E quais as vantagens da gente ser feliz em algumas coisas? E abdicar de ter razão. E aí eu faço para você uma outra pergunta. As pessoas, elas primeiro são felizes para chegarem a uma condição de sucesso, ou é um sucesso
que traz felicidade? A gente tem sucesso e é feliz? Ou a gente é feliz e por isso tem sucesso? Segundo o livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz, a gente só chega no estado de sucesso quando a gente é feliz. E não ao contrário, como talvez muitas pessoas pensam, né? Como eu tenho uma família maravilhosa, eu sou feliz. Como eu tenho dinheiro, não. Primeiro eu sou feliz para depois eu conquistar essas situações. Faça uma reflexão e veja quantas vezes na vida a gente busca coisas pensando no estado de felicidade para chegar no estado de sucesso. Avalie isso aí. Primeiro eu sou feliz para depois eu ter sucesso. O que é mais importante na questão tempo e dinheiro? É a quantidade de dinheiro, ou é a quantidade de tempo, ou é a qualidade do consumo desses dois bens que a gente tem? Às vezes a gente se equivoca que ter muito dinheiro é muito bom, né? E eu digo para você que saber o que fazer com o dinheiro é muito mais interessante do que ter muito dinheiro. Então a qualidade do consumo é mais importante do que a quantidade do produto, né? Quantas coisas a gente combina no dia a dia e fala que não teve tempo de fazer. Pode ser que hoje uma série de coisas você tentou fazer e não conseguiu fazer. Já já nós vamos para a folha 2 do primeiro material que você recebeu. Para ir mais rápido, mais alguém? Mané. Obrigadão. Até chegar lá no fundo, mais alguém pode ir? Pode responder. As pessoas que receberam, você já pode responder. E se você tiver aí com o seu parceiro, aí você faz junto com ele. Na prática, como que a gente consegue medir aí a educação financeira do nosso negócio? Os livros de economia dizem que a gente precisa aprender a poupar 20% do nosso negócio. Essa é a garantia do nosso recurso financeiro. E os livros de educação financeira dizem que quanto mais jovem a gente é, menor pode ser essa porcentagem. E quanto mais maduro a gente é, maior tem que ser essa porcentagem. Então, se você está na casa aí dos 40, 50 anos, para ter uma maturidade interessante, você tem que poupar aí de 20 a 30% do teu salário. Se você tem lá seus 20 e poucos anos, você pode até dar uma escorregada e poupar aproximadamente 10% do teu salário. E aí, como que entram os filhos nessa jogada, se eles também não têm educação financeira? Existe um comportamento do consumidor que quanto mais fácil for o consumo, mais a gente gasta. Às vezes a gente já gastou o 13º de 2020 que a gente nem recebeu ainda, né? Se você está preenchendo aí, não se preocupe com o resultado. Todo mundo recebeu? Ok.
Não se preocupe com o que a gente vai encontrar no final, que daí ninguém vai acompanhar, tá bom? Fica tranquilo, fica sossegado, em paz. O resultado você escolhe se você vai ver, ou se a tua esposa ou teu esposo vai ver. E aí você em casa resolve como que vão acertar essa questão aí. Os que terminaram, você faz o seguinte somatório. As letras A valem 10 pontos. As B's valem 5. E a C vale 0. Se por acaso alguém estiver sofrendo para fazer a conta da pontuação, não estressa, pede ajuda que deve ter algum universitário na mesa. Você vai responder lá A, B ou C, depois conta quantas A's, quantas B's, quantas C's, certo? As A's valem 10, as B's valem 5 e as C's nesse caso nem tudo que vale 0 deixa de valer, né? Terminaram? Só para eu saber quem terminou? Poucos, não tem problema, vamos lá, mais um pouquinho. A ideia é a gente, de forma técnica, não de forma empírica, ter algumas ferramentas de como consumir melhor o nosso dinheiro e de como consumir um pouco melhor o nosso tempo. Então nós estamos fazendo um teste na área financeira para a gente aprender a consumir um pouco melhor o nosso dinheiro. Nós não estamos fazendo um teste para ganhar mais dinheiro. Nós estamos fazendo um teste para ver como a gente consome melhor isso aí. Apenas 9% dos brasileiros conseguem pagar as suas contas à vista. 91% não consegue pagar as contas à vista. E pode ser que isso não seja ganhar muito ou ganhar pouco. Normalmente isso é o consumo do dinheiro que está errado. E quando o consumo do dinheiro está errado, independente de ganhar muito ou ganhar pouco, o dinheiro sempre vai ser insuficiente, porque o problema está no consumo e não na quantidade. Terminaram? Não? Vamos lá. Heber, não consegui fazer a conta. Marca A, B ou C. Tá valendo. A conta daqui a pouco a gente faz. Se você somou de 70 a 100 pontos, dá uma olhada o que significa. Tá bom, tá num nível bom. O caminho está certo, você tem o hábito de poupar, você tem sustentação financeira, né? Precisa proteger um pouco do seu negócio, precisa proteger um pouco do seu dinheiro, e você está no caminho para realizar alguns sonhos. Tem um autor, o Gustavo Cerbasi, que ele fala o seguinte: primeiro a gente tem que fazer o que tem que ser feito, para depois fazer o que a gente quer fazer. Se a gente inverter essa lógica, a gente vai ter que fazer o que tem que ser feito na hora que a gente tem vontade de fazer o que a gente não quer. E aí é mais difícil a gente fazer o que a gente tem que fazer depois da maturidade da nossa idade. Então primeiro faça o que você quer, primeiro faça o que você precisa, depois faça o que você quer.
É óbvio, eu não vou perguntar quantos estão nessa numeração, mas já dá para você dar uma calibrada, perfeito? Se você fez de 45 a 65, você está nessa turma aí, ó. As pessoas de 45 a 65 pontos, elas estão numa zona de conforto. Paga todas as contas, está tudo certo, a vida vai de boa na lagoa. Porém, essa zona de conforto não nos faz crescer. O que nos faz crescer é a zona de desconforto. Se nós fizermos de 0 a 40, aí a gente precisa acender a luzinha vermelha. A luzinha vermelha mostra que algumas coisas precisam ser alteradas na nossa educação financeira. E algumas coisas, para serem alteradas na nossa educação financeira, depende da gente mudar o ponto de vista das coisas. Para mudar o ponto de vista das coisas não é tão difícil. E aí eu vou pedir uma gentileza para você, no seu lugar, não tem problema, por favor, fique em pé. Como você vai ficar em pé? Se eu não subir aqui, eu não consigo ver ninguém. Então, por favor, eu gostaria que você ficasse em pé e que você estendesse a sua mão direita. Não é igreja, não é missa, fica tranquilo. Em pé, a mão direita com o indicador apontado para o teto, por favor. Ok, isso. Todo mundo. E aí você, por favor, olhando na ponta do dedo e girando no sentido horário e olhando só na ponta do dedo. Éber, qual é o sentido horário? O do relógio. O do relógio, sentido horário, gira olhando na ponta do dedo e vai abaixando o braço e olhando na ponta do dedo. O braço já está na altura do olho, girando na ponta do dedo, olhando a ponta do dedo e girando o braço. O braço está na altura do peito e o braço está na altura da cintura. Quando você gira aqui, ele está girando no sentido horário ou anti-horário? Vamos de novo? Aqui, ó, lá em cima, girando no sentido horário e abaixando o braço, mas não tira o olho da ponta do dedo. E o dedo está na altura do olho. E o dedo está na altura da barriga. Olhando na ponta do dedo. Pode sentar. Quando ele chega aqui embaixo, está girando no sentido horário ou anti-horário? Horário ou anti-horário? Por que aqui mudou o ponto, né? Então, é isso aí. A gente algumas coisas do nosso padrão mental que a gente começa a mudar. Mais 10 minutinhos, vamos aí olhar um pouco a questão do nosso tempo, e aí é a segunda folha do primeiro bloco. Do primeiro bloquinho que eu te passei, por favor. Na tríade do tempo, enquanto você preenche, na tríade do tempo, o Christian Barbosa diz que a gente tem 3 tipos de tempo: um tempo importante, um tempo urgente e um tempo circunstancial. O tempo importante é aquele que a gente tem prazos, cumpre os prazos, é bem certinho e a agenda funciona. O tempo urgente, segundo o Christian Barbosa, é aquele tempo que a gente
não fez as coisas na hora certa, sobraram um pouco tempo e a gente vai ter que fazer de forma urgente. E o tempo circunstancial é aquele tempo que a gente usa para satisfazer as pessoas e não aquilo que a gente tem para fazer. Então, na folha 2, rapidinho, preenche, por favor, esses 18 testes aí. Isso, você vai fazer o seguinte, você vai, o 1 é menos, o 5 é o máximo, tá? De 1 a 5. O 1 é mínimo, o 5 é o máximo. Então, por exemplo, costumo ir a eventos, festas, cursos, mesmo sem ter muita vontade para agradar o chefe, amigos e famílias. Se eu não faço isso, eu ponho 1. Se eu faço isso intensamente, tenho bastante esse costume, eu anoto o número 5. Não vale mentir, esse você está sozinho, fica em paz. Parceiro não está perto. Grande. Se você preencheu tudo, do lado esquerdo da folha tem a regrinha de como você vai calcular isso aí. Super simples. Aí pega a calculadora do celular aí e faz a conta para ver qual o parâmetro que você encontrou. A métrica.
A métrica é o seguinte: o tempo disponível para o que é importante precisa estar em 70%. O tempo disponível para o que é urgente precisa estar em 20%. E o tempo disponível para o que é circunstancial deve ser de 10%. Se o que nós encontramos diverge muito dessa métrica, a gente não vai ter tempo para o que é importante. Importante 70%, urgente 20% e circunstancial 10%. Como que na prática a gente consegue fazer isso? Aí eu resumi aqui esses itens: o mais automático possível, o mais organizado possível, cuidado com as distrações. A gente precisa aprender a delegar. Às vezes a gente diz não para coisas que a gente tem que fazer e tem que dizer sim, e às vezes a gente precisa estabelecer algumas prioridades nas nossas tarefas. Deixar para amanhã faz com que o nosso tempo importante se torne urgente. E quais alguns caminhos para a gente consumir melhor o nosso dinheiro? Não gaste tudo de uma vez. Bicos não fazem a gente ganhar mais. Cuidado em consumir produtos fora daquilo que a gente pode comprar. E cuidado com modismos. Esse é o conceito para a gente poder acumular um pouco mais de recurso e um pouco mais de tempo. Hoje a gente vive num mundo meio geração miojo, né? Os caras querem tudo para já, né? E o tudo para já é falta do consumo do tempo. Se a gente fosse resumir, eu preciso planejar, montar um plano de ação, e eu preciso conhecer essas métricas. Consumir o que está no 70%, acender a luzinha no que está em 20% e, se possível, delegar o que está no tempo circunstancial.